Escuta Nazaré. Escuta Nazaré. Olá, eu sou Diogo Ramos e esse é o Escuta Nazaré. Histórias que ecoam. Esse é o podcast que valoriza as vozes, os saberes e a memória do povo nazareno. Em nosso primeiro episódio eu estou aqui, diretamente do Prédio dos Arcos, no coração de Nazaré. E é daqui que vai sair a nossa primeira história que queremos que vocalize, que ecoe por toda a região. Para você que está me escutando, eu sou um homem negro, de cabelo e barba grisalho, vestindo uma camisa marrom e branca de listras e usando um relógio verde. E vou ter o prazer hoje de receber aqui ela, uma mulher negra, historiadora, educadora, pesquisadora, gestora cultural e guardiã das principais memórias de Nazaré. Hoje eu estou aqui com Ana Lúcia dos Santos Soares. É um prazer recebê-la aqui, Ana Lúcia. Eu sou Ana Lúcia dos Santos Soares, eu sou uma mulher preta, estou utilizando óculos, cor de vinho, estou vestida com um vestido listrado de zebra e estou aqui para trocar essa ideia com vocês. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer Obrigada. ter você aqui. Mas eu já vou começar perguntando o seguinte. Por que foi que, assim, o pessoal precisa entender que nosso podcast é itinerante. Certo. As pessoas escolheram você, a população nazarena falou, eu quero ouvir a Ana Lúcia falar sobre Nazaré. E aí, quando a gente perguntou, Ana Lúcia, onde é que você quer ser entrevistada? Aí você falou, no Prédio dos Arcos. Por que você escolheu o Prédio dos Arcos para a nossa primeira entrevista? Bem, aqui é um lugar, como vocês podem perceber, onde está uma parte da nossa cultura. Então, esse prédio fala muito e diz muito de Nazaré. Nós temos aqui o Arquivo Público Municipal, meu Wilson Brito de Souza. Nós temos aqui uma parte da Biblioteca Municipal de Denise Tavares. E temos a Biblioteca Municipal Anísio Melhor. Então, como você vê aqui, tudo interage, tudo vira, tudo fala de cultura. E além da história, né, fenomenal desse prédio, esse prédio ele pertencia à Capela de Nossa Senhora de Nazaré e uma outra parte pertencia a deixa eu me lembrar do nome, Manuel, se eu não me engano, Manuel Ignácio, né? Ignácio que adquiriu essa parte do prédio, então uma parte ele acabou construindo e a outra ele acabou vendendo, que foi adquirido depois para ser parte do mercado. Então a parte superior ele construiu e a parte inferior ele aí repassou para que as pessoas, para que se visse aqui, porque futuramente foi o quê? O mercado. O mercado da farinha abrigado aqui. Então esse prédio é um prédio de estilo neoclássico de 1840, né? 1840, e aqui conta-se assim muitas histórias. Fala que ele, ao construir esse prédio, como ele usava a mão escrava, então alguns escravos foram enterrados na parede, nas pilastras, mas isso, até o momento, o prédio já passou por uma reforma e isso não foi constatado. Então a gente já vê esqueleto por aqui isso, ainda. não. Então a gente percebe que isso é o quê? Foi uma crendice, né? Pode ser que alguém mais tarde possa apurar e mais além, ou nessa reforma não se aprofundou um tanto, né? Para poder saber, mas teve esse caso. Cavando direitinho, a gente acha. Quem sabe? E o povo fala muito em tesouro, hein? Em ter moedas de ouro guardadas, quem sabe? Ana, a gente já sabe que quando se fala de Ana, estamos falando das memórias de Nazaré. Mas tem outra história curiosa que circula por aqui. A gente sabe que seu nome é Ana Lúcia Soares dos Santos, mais conhecida como Ana de Nazaré, agora Ana do Museu. E Ana Peta. Ana Peta, porque na época dessa mobilização do cinema, então Vampeta estava retornando acho que o PSG, né? Ele estava jogando o PSG é da Itália? Não, da Holanda, né? PSG acho que é time holandês. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Google. Eu acho que o PSG é francês. PSG da...
Sim, aí eu não. Não, Peraí. desculpe, gente. Vampeta. Voltando. Peraí, PS. Ô, Vampeta, quando você estiver assistindo esse podcast, deixa o comentário aqui embaixo, porque agora a gente quer saber. Quando você conheceu essa senhora e qual time você estava jogando? Porque ela não tá sabendo esclarecer pra gente. Comenta aqui embaixo, porque tá todo mundo curioso agora. Viu? Então, Vampeta estava recém-chegado do PSV. Então, eu acho que esse time eu não sei alemão, eu acho que é PSV, justificando aí. Então, ele veio, a gente já nos conhecíamos de infância. Vivíamos no mesmo bairro, mas vocês sabem como naquela época, a gente assim, às vezes as meninas não tinham muito contato com os meninos, né? Então, menina brinca com menina e menino brinca com menino. Então, a gente assim, nos conhecíamos, mas meio à distância. Então, ele acabou, né, fazendo essa trajetória dele no Vitória e tudo, e aí depois foi contratado, foi para o exterior, e na volta ele estava em férias, aí nos encontramos, que meu irmão é bastante assim amigo dele, né, da família, de Beta, de Chica, de tudo. Então nos encontramos e começamos a trocar ideia no ponto 10. Ó. Aí conversando, não sei o que Toda lá. amizade boa começa num bar. Com certeza. Então, nós ficamos conversando, aí Vampeta, poxa, o cinema eu não ia muito, porque não tinha recurso, eu justifiquei a mesma maneira que também acontecia comigo. Aí eu dizendo a ele, poxa, ele disse, como é que tá esse negócio do cinema aí? Eu disse, ô Vampeta, tá fechado. E o que está acontecendo é o seguinte, que já tem aí, o pessoal está querendo vender, mas está querendo vender para o pessoal da igreja e a gente não sabe se a igreja é evangélica, se vai conservar a estrutura, aquela coisa toda. Então conversamos. Eu disse para ele que minha sogra tinha um jornal, onde o IPAC fez uma avaliação do prédio, e esse prédio ele justifica o que está em perfeita conservação. Isso aí foi uma conversa que nós trocamos, eu disse no dia seguinte, eu vou trazer o jornal para que você veja aquela coisa toda. Aí pronto, marcamos, mas já tinha uma pessoa que era seu Uriel, já estava encaminhado, que era para fazer... Assim, começar a mostrar o prédio para ver se ele se interessava, porque a gente, de antemão, não sabia que ele ia se interessar para comprar essa coisa toda. E aí nós fomos e, para minha surpresa, né, que ele chegou lá, ô, senhor, não sei o que, ele foi olhar, rapaz, aqui tá bom, tá bem conservado. Veja aí, senhor Uriel, quanto é que o pessoal quer vender? Então, isso foi no dia 10 de outubro de 1998. E aí, reza a lenda, que não é lenda, que é verdade, Sim. que o dinheiro que ele ganhou posando para revista masculina, ele comprou ou reformou o Cine Rio Branco. Perfeito, foi isso mesmo que aconteceu. Então, como é que a gente diz? Vampeta aproveitou e surfou na fama, né? Então, ele adquiriu o prédio. São valores assim que eu não sei usar, o pessoal fala 80, outro fala 100, mas o resultado é o seguinte, que ele adquiriu para nossa salvação, então conservação de um patrimônio para nossa cidade. Nazaré ganhou o Cine Rio Branco. Isso. E o mundo ganhou o Vampetaço. Com certeza. Que ficou aí uma forma de revolução. De revolução, destaque para nossa cidade. Além disso, não só essa parte aí da aquisição do cinema, mas Vampeta já estava fazendo ação social, no aprendizado, sabe? Ajudando as pessoas que necessitavam. Então foi assim, para Nazaré, esse trabalho todo que ele fez, muito relevante. Eu quero aproveitar esse momento para dar um recado. Esse podcast é uma realização da Associação IFAR Produções e ele só está sendo possível através da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, com a realização do Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura Municipal de Nazaré. Agora sim. Ana, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a gente fala de Ana, a gente já sabe que a gente está falando da valorização da história, das memórias e da cultura de Nazaré. Mas eu queria entender melhor quando foi que isso começou. Primeiro veio a Ana historiadora, ou a Ana historiadora nasceu da Ana educadora? Explica para mim, quando foi que começou essa Ana que cuida, que cultiva da memória de Nazaré? Eu acho que Ana já veio com uma mistura, um pouquinho de cada coisa. Então, desde a minha infância, eu sempre falo pro pessoal, eu não tinha uma infância, como é que a gente diz assim, uma infância pobre, mas rica em essa questão dos valores, né?
que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Então eu sempre gostava, chegava uma vez ou outra, chegava uma cartinha em casa, eu ficava assim, os olhinhos brilhavam com o selo. Então aí eu arrancava aquilo ali, guardava, né? Achava bonitinho. Já veio desde aí. Aí alguma coisa que eu encontrava... Começou colecionadora. Colecionadora, eu já comecei aí. E com figurinhas. Às vezes figurinhas de álbum. Sim. Ou às vezes papelzinho de... Tinha uma bala, não me lembro, me recordo agora, uma balinha, porque às vezes ela vinha assim colorida. Aí eu gostava de guardar o papelzinho, então já veio daí. E com o tempo eu fui estudando, as professoras também foram me influenciando. Eu depois consegui através de ajuda, minha mãe fazia sarapatel, essas coisas todas, sempre estava em colaboração com Dona Manuelita, esposa do professor Lamartine, que era aqui do Colégio Aurélio Miranda, que faleceu recentemente. Então ela, Maria, você colabora muito comigo, eu vou arranjar 2 bolsas para os seus filhos. Então, primeiro Djalma conseguiu, né? Ela conseguiu uma para Djalma e depois para mim. Aí eu comecei a estudar na escola particular, mas tendo sempre como um guia o professor Lamartine, porque eu estava sempre a brincar com os filhos dele, né? E ia tendo essa orientação, aí conversava sobre tudo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não sei. Então eu estava tendo essa orientação. Então, meu ambiente, né, que me favoreceu a tudo isso era o encanto. Eu gostava de escutar as histórias que ele passava e que passava para os filhos. Através disso aí eu fui aprendendo. Inclusive, foi até bom você falar do professor Lamartine Augusto, porque também esse podcast foi inspirado nele. E assim, pra gente foi muito sofrido ter montado toda uma estrutura e não ter tido a oportunidade de entrevistá-lo. Mas, por outro lado, tem sido significativo que nós temos encontrado as pessoas a quem ele tocou para poder estar falando sobre ele, né? Então, assim, a senhora, como primeira entrevistada, foi amiga da família dele, colega dos filhos dele. E como foi essa vivência com ele, com os filhos dele? No que ele acrescentou? Muito na minha vida, porque em questão até de complementação da educação, né? Às vezes de repreender o momento que a gente fizesse qualquer uma coisinha errada. Então essa vivência foi muito grande e sempre está apresentando, né? Como eu falei para vocês, essa questão do jornalismo, das histórias de guerra, né? Toda essa cultura de partidos políticos, porque eu sempre estava presente, porque naquela época acho que era Arena e MDB, né? MDB, então ele era de um desses partidos, então minha mãe ia fazer o tal do sarapatel, né, para recepcionar esses políticos, e era uma coisa assim muito agradável, e eu como criança ficava assim, né, admirada, naquele meio admirada, e sempre buscando, sempre absorvendo o que estava falando, o que estava sendo contado sobre a história, e isso acho que mexeu, tocou muito, bastante comigo. Aí achou pouco virar historiadora, e resolveu abrir o próprio museu. Sim, abrir o próprio museu. Então, a questão assim, eu sempre tive, vou escrever alguma coisa, eu achava bonito, né? Eu lia, via os livros, então fui me encantando. Eu disse, eu vou fazer um dia, eu vou escrever meu livro. Aí eu fiquei buscando, aí tinha um amigo, você não vai fazer. Aí eu escrevi assim, fulano foi para tal lugar. Aí ele disse, foi para tal lugar fazer o quê? Aí me aborrecia, me chateava, porque ele sempre estava querendo uma complementação daquilo que eu estava dizendo, mas eu vou fazer. Até que chegou uma oportunidade, e aí eu retornando a esse caso de Vampeta, aí que aconteceu? Na época, além da confirmação de que o cinema estava em bom estado e de que ele mandou procurar uma pessoa para como é que se diz, fazer essa avaliação tudo? Então, no momento, a TV Bahia, né, passou uma reportagem, eu estava assistindo, mande alguma coisa importante do seu município. Aí o que veio a calhar? A história de Vampeta. Aí eu escrevi um texto, um nazareno chamado Vampeta, falei que ele estava ajudando as instituições de Nazaré, mas o que mais importante que estava por vir, que era a aquisição do Cinema Rio Branco, um dos mais antigos da América Latina, em funcionamento, e isso foi uma explosão. Aí primeiro explodiu na TV Bahia, depois nacional, depois SPN, eu dei entrevista, aquela coisa toda. Então foi assim, para a cidade foi um boom. E diante disso que eu fui fazer, posteriormente eu fui fazer um livro sobre a história do cinema, porque eu sou casada com um filho de Dona Norma Ribeiro Soares, uma das herdeiras na época
do Cinema Rio Branco. Então, fui fazer todo esse trabalho. O professor Lamartine foi assim, generoso comigo, que ele foi fazer a reedição do livro dele. Então, ele disse, Ana, eu vou fazer o seguinte, você já vai falar do cinema, então eu já vou retirar essa parte, porque você fica à vontade para falar sobre o cinema Rio Para Branco. virar uma referência. Então, eu tive essa contribuição e eu sou grata por isso, do professor Lamartine, na época, sabe? Ter esse olhar. Então, mas e quando foi então que você abriu o museu? Surgiu essa necessidade, porque também eu sei que é o primeiro museu de Nazaré. Certo. Foi uma iniciativa sua, as pessoas pediram, como foi que formatou essa necessidade de ter esse local de preservação histórica? Olha, como eu falei para vocês anteriormente, eu já vinha com essa ideia, né? Através das minhas coleções, coisas bobas assim, mas que para mim eram significativas. Então, através disso aí, eu publiquei o livro, tive esse envolvimento, né? Bastante, minha sogra me deu bastante apoio e logo após ao falecer dela, nós tivemos que trazer alguns materiais, todo o material, né, da casa, para a gente alugar o imóvel. Então, nesse período, eu fui trazendo as coisas e aí, meu Deus, onde é que eu vou guardar tanta coisa que não tem? Quer dizer, a ideia do museu já estava prosseguindo. Eu sempre tinha alguma coisinha, eu tinha uma figurinha, meu marido tinha um jogo de botão, sabe? Aquela coisa toda, então a gente ia pegando. Eu disse, meu Deus, o que fazer? O que eu vou fazer? Doar, jogar fora, não vai. Aí fui reservando um lugarzinho na casa, separei os móveis que realmente, de fato, eu ia estar utilizando no momento. Olhei assim, porque eu moro num sobrado, a parte de terra estava disponível, só tinha espaço para guardar materiais de construção, aquela coisa toda. E aí eu disse, meu Deus, não sei se vai dar aqui, mas vamos ver. Mas aí procurei um outro local, tentei um outro ambiente, comprei na época bastante piso, aquela coisa toda, mas só que nesse ambiente acabou não dando certo. Aí eu disse, meu Deus, será que aqui vai caber tudo? E aí eu disse, seja o que Deus quiser. E aí comecei a arrumar o local. E nele eu fui instalando. Comecei devagarzinho, com poucas peças, com as peças justamente da minha família. Eu ia perguntar de onde é que vem essas peças que compõem o acervo. O primeiro pontapé foi com as peças da minha família, coisas assim, armários, relógios de minha sogra. Documentação do Cinema Rio Branco, né? Porque a gente tem uma parte, relatos, filmes, recados que minha sogra deixava para a irmã, olha, tal filme eu vou comprar, porque após o falecimento do pai, as meninas, primeiro a mãe assumiu, mas as meninas também estavam sempre ali ao redor, né? Deram força. Então, depois de um certo tempo, mais ou menos uns 5 anos, a mãe faleceu. Então, as 4 irmãs assumiram a gestão do Cinema Rio Branco. E para além do cinema, hoje você está compondo a equipe da Secretaria de Cultura de Nazaré. Isso, eu estou fazendo o que eu já gosto de fazer, né? A preservação da história. Então, eu sou a guardiã praticamente nesse sentido do arquivo e da biblioteca. E a gente faz esse trabalho de um livro que a gente puder estar recuperando, né? A gente está fazendo esse trabalho e preservando a história de Nazaré e também passando para as pessoas que nos visitam, né? Algumas informações, você sabe de alguma coisa assim? Aí o que a gente entende, o que a gente sabe, a gente passa de informação para essas pessoas. Fazemos essa troca cultural. Mas isso hoje, porque eu também já tenho aqui no meu histórico que você também é a idealizadora e organizadora do FLINA, da Feira Literária de Nazaré. Quantas edições já tiveram? 2 edições. Então, foi uma coisa assim, eu disse, poxa, Nazaré, Fervilha, nós somos assim, acho que está faltando assim aquele certo olhar, porque Nazaré não é da agora. Você sabe que Nazaré sempre foi olhado desde o tempo da colônia. Sim. Então, nós já temos essa história muito segura, muito fixa. Então, nós tivemos aqui pessoas ilustres, né? Que saíram daqui cedo, mas que brilharam lá fora. Então, eu acho que falta aquele olhar da gente buscar tudo isso. Nós somos muito ricos na nossa história. Mas isso eu, que não sou de Nazaré, mas tenho convivido aqui há alguns anos, eu sempre digo que Nazaré é uma cidade que ela fervilha cultura, fervilha história. E assim, agora quando a gente vai fazer uma luz na sua história, sim,
Muita coisa dessa cultura, dessa história, ela tem sido feita no peito, na raça. Eu não tenho, e você pode me corrigir ou complementar, Sim. não estou vendo o que você está achando do incentivo. Não estamos falando de partidos políticos, de pessoas políticas, mas da própria instituição, governo, nessa participação. Essas iniciativas estão sendo muito feitas por pessoa física. Isso. O que você tem achado? O que está faltando para incentivar a cultura aqui em Nazaré? Olha, eu acho que o que acontece é o seguinte: no passado a gente já teve menos apoio. Eu acho que agora, com essa questão da entrada do novo presidente, do novo olhar, da nossa secretária, né, que representa a nossa Bahia, né? A nossa ministra. A nossa ministra, que representa a nossa Bahia. Então está tendo um novo olhar, está tendo uma, como é que se diz, uma repartição, né? Uhum. É repartição de valores, está tendo um olhar e priorizando muito mais pessoas, sabe? Que faz esse trabalho cultural, e acho que a gente tem uma abertura muito mais, que antes a gente não tinha. Então, meu trabalho, eu sou assim, como eu disse a você, eu gosto de cultura, fervilho nesse ponto, é uma coisa que me move, né? Então, eu disse, poxa, Cachoeira tem uma festa literária. Nazaré tem tantos escritores que eu comecei a fazer esse trabalho, mais de 100 e poucos escritores entre mortos e vivos, e fora os que eu não conheço atualmente. Porque tem jovens aí que são poetas e são escritores, mas que estão escondidos. De espaço. Então eu fui até a Cachoeira pesquisar, ver como eles faziam a coisa, e disse, eu vou fazer aqui em Nazaré também. Agora, cadê esse recurso? Não, eu contei com as pessoas que sabem que eu faço esse trabalho e que acreditaram em mim. Aí algumas pessoas contribuíram com 50, outro com 100, outro com 200, aí eu conheci, tive um apoio de Edson Costa, fundamental em todo esse meu desencadear da cultura. Edson, Ana, faça a festa literária que eu lhe ajudo. E ele aí movimentou as pessoas em Salvador. Eu tenho hoje apoio da... Esse primeiro foi em 2023. 2023. 2023. Então aí eu tive um apoio da UNEB de Camaçari, da UFBA em Salvador, então pessoas que ele entrou em contato e que me deram esse suporte. Foi muita gente boa que veio para cá apresentar o seu trabalho. A de 2024 eu vim assistir. Sim. Já participou. E aí agora nós estamos nos preparando para de 2025, que eu acho que vai bombar, viu? Mas uma vez conversando, você falou que agora você não vai parar. Você tem muitas ideias. Muitas ideias. Que você tem aí para... Adianta pra gente, quais são essas ideias? Menina, pra cultura, pra história, pra memória. Cultura, você falou que tinha muita coisa aí para poder fazer. Olha, muita coisa. Uma das coisas, a gente sempre está montando um espaço para que a gente traga os filhos da cidade de Nazaré, para eles exporem os seus trabalhos. Eu acho que falta isso. As pessoas, as crianças, muitas vezes a gente pode chegar assim, olha, fulano de tal é pintor. Os meninos não conhecem, então nós estamos distanciados da nossa cultura. Sim. Então nós tivemos aqui, para dar um exemplo para você, nós tivemos Antônio Pinto Xistorro da Gama. Ele foi ministro de Dom Pedro II. E é daqui? Daqui de Nazaré, filho de Nazaré. Então saiu daqui, foi ministro de Dom Pedro em 1834, de 33 a 34. Então, competentíssimo. Nós, através desse trabalho todo que eu fiz do museu, eu fui descobrindo personalidade. Vicente de Souza, o nosso abolicionista, então as pessoas não conhecem. Tem um abolicionista em Nazaré, as pessoas, quem? Eu não conheço. Então nós estamos distanciados da nossa história. Tivemos aqui o trabalho belíssimo de Denise Tavares, nossa biblioteca de Nazaré. Através do trabalho dela, ela trabalhou também com o presidente na época, se eu não me engano, acho que foi Juscelino Kubitschek, implantando as bibliotecas em Brasília. Então, fundamental, já pensou
personalidade, né? Pessoas que saíram daqui e construíram essa vida lá fora, mas que a gente, com o passar do tempo, nós não tivemos assim a oportunidade de tomar conhecimento desse trabalho. Nós temos aqui Raimundo Santos Bida, que faz um trabalho artista plástico, tem um trabalho na Alemanha, exposto no Castelo da Alemanha. E que toda essa história não é contada. Não é contada, então ele faz um trabalho fabuloso, além de ser artista plástico, também é cantor, compositor. Mas enquanto historiadora, Sim. enquanto pessoa da sociedade, e hoje pode-se dizer também pessoa que faz parte da gestão pública. Sim. Pensa em fazer algum trabalho para materializar essas histórias e materializar esse trabalho dessas pessoas. Como fazer? Fazer o que para que isso aconteça? Sim. Dentro dessa parte é justamente isso, é sentarmos, né? Para a gente discutir de que forma a gente está fazendo, ou um festival, tá? Sim. Para a gente estar chamando essas pessoas, ou às vezes talvez até um colóquio, né? Para a gente estar... Então já está pensando numa forma... Flina Sim. 3.0 3.0 é modelada e afiada para a questão de trazer esse passado para esse passado, esse passado vir à tona. Certo. Entendeu? Só que vai ser uma coisa bem maior. Sim. E vai ser do tamanho que Nazaré merece. Sim, com certeza. Ana, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. E como você já sabe, o nome do nosso programa é Escuta Nazaré. Certo. E nesse momento eu vou pedir o seguinte, para você olhar para aquela câmera ali e deixar o seu recado. O que é que você quer falar para as pessoas de Nazaré? O que é que você quer que eles te escutem? Escuta Nazaré. Precisamos retomar nossa história com força. Nós somos muito importantes. Tenham isso no coração de vocês. Vamos reerguer a nossa história, pois nós somos muito bons nas nossas atitudes. Obrigada a todos vocês. Ana, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. Oi, tomara. Conversar. Ô, gente. Sim, obrigada. Eu tenho que aproveitar. Opa, desculpa, repete o pessoal para te interromper. Obrigada a todos vocês, né? Que vão ter a oportunidade de ouvir um pouco, né, da nossa história, né, da nossa trajetória aí, né, do que nós fizemos, e espero que vocês, né, que seja assim, né, um bálsamo acalentador, né, de ver o quanto Nazaré tem de coisa bonita e que a gente precisa mostrar um pouco mais para as pessoas. Obrigada. Agradecemos a você por estar conosco até o final desse episódio. Espero que vocês tenham curtido bastante. E não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com todos os seus conhecidos. Vamos fazer com que essas histórias vocalizem por aí, cheguem o mais longe que a gente puder. Vamos levar a história de Nazaré para frente. E eu não posso deixar de ressaltar que essa é uma realização da Associação IFAR Produções. E ela só está sendo possível através da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, uma realização do Ministério da Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal de Nazaré. Gente, acompanhe os próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí. Escuta Nazaré. Escuta Nazaré.